A gente está de volta com o seu Hoje em Dia, vocês vão aprender a fazer. E o pessoal de casa também, um fricassê de peru. Muito gostoso, fácil de fazer. Você já fez em casa, Cris? Não? Não sei fazer. A gente pode fazer de frango também, pode fazer com frango desfiado, com aquilo que a gente tem na geladeira. Até com pernil, por exemplo. Ótimo! Sobrou alguma coisa do Natal, você pode fazer, desfiar aquela carne e fazer o fricassê. Perfeito. Uma receita muito simples e muito gostosa. A gente começa utilizando o seguinte, num liquidificador, a gente vai bater 2 xícaras de chá de caldo. Você fez o frango, por exemplo, você tem um frango e cozinhou o frango, você usa o caldo do frango. Tem, por exemplo, você fez com peru, cozinhou o peru, alguma coisa desse sentido, você pode usar o caldo do peru. Ou você não cozinhou nada, você quer pegar aquilo que está pronto, você pega o caldo, pode ser até um caldo pronto, bate com a água e daí você junto vai bater o milho. Então, para 2 xícaras de chá de caldo, a gente vai usar a mesma quantidade de milho, então 2 xícaras de milho. Para o fricassê, então, para formar um creminho gostoso, 2 de líquido, no caso o caldo, para 2 de milho. Aí eu vou bater tudo. E em casa, você faça o seguinte, deixa batendo ali 2, 3 minutos. Eu não vou deixar você com esse barulho de liquidificador, vou colocar você pode direto. Dançar enquanto isso. Dança você. Né? Já Dança que você lá deu a ideia. Vai, sobe som aí. Já que você deu a ideia, dança você. Sobe som, você dança. Olha só. Pode ser a música da fazenda de verão. Deixa batendo lá 2 minutos pro fricassê, ó. Daí você numa panela vai colocar o que a gente bateu no liquidificador e você não precisa coar, você pode usar. Aí eu quero fazer com o milho fresco. Pode fazer? Pode. Até vai ter mais amido, você vai precisar colocar menos farinha aqui. Então é interessante. Se você não tiver, na sua região não tiver, não faz mal. Você usa a farinha de trigo, que é o caso que a gente vai colocar aqui. Então, para aquela quantidade que a gente bateu, eu vou colocar 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa de farinha de trigo e aqui a gente mistura tudo junto. Celso, aqui é interessante você com um fouetzinho, para não empelotar, misturar bem a farinha de trigo enquanto não está toda a mistura quente. Tá. Aí, aqui a gente pode temperar com um pouquinho de sal também. Então aqui na mistura você pode colocar um pouquinho de sal e deixar cozinhar. A gente, no milho, tem o próprio amido do milho, então por isso que eu falei, o fresco tem mais amido que o milho comprado, por exemplo, de caixinha ou de latinha. Se houver necessidade, mesmo utilizando o fresco, você acrescenta um pouco de farinha. Ou se você achar que não tem problema algum, tá? Então aqui a gente mistura. Aí, numa panela à parte, tem um pouquinho de sal, coloquei ali. Se quiser colocar um pouquinho de pimenta, vou colocar aqui também um pouquinho de pimenta. Então, fricassê, eu faço de uma forma um pouco diferente. A gente coloca uma camadinha de torradinha ou de pão embaixo. Depois a gente põe a parte do frango ou do peru, que a gente vai fazer agora na panela. E depois a gente põe esse creminho por cima, para gratinar. Então aqui a gente vai só misturando para não empelotar. Então numa panela ao lado, eu vou colocar 1 colher de sopa de manteiga. Então para o refogado, 1 colher de sopa de manteiga. Se você quiser, pode acrescentar um pouquinho de azeite. Então mistura a manteiga junto com o azeite, um pouquinho só para não queimar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Sim, viu? senhor, professor. Tá? Por favor. Então, um pouquinho de azeite. Vai demorar? Um pouquinho de manteiga. Qual é a dúvida? Esse vai demorar para ficar pronto. Abre aquele forno ali atrás, é igual criança. Sabe quando você tem o seu filho que fica do Sim, lado perguntando? sei. Olha lá. Aí, garoto. Tá quase pronto. Não, Quase pronto. Não é quase. Não, ainda não. Aí, garoto, calma. Espera um pouquinho, puxa tá tão vida. bonito isso. Ó, aí aqui a gente faz o seguinte, a gente coloca 1 xícara de chá de cebola, então 1 xícara de chá de cebola a gente refoga, junto com um pouquinho de manteiga, um pouquinho de óleo. Daí eu vou colocar a mesma quantidade de alho poró, que combina muito com o frango ou com o peru. Aqui, ó, começou a engrossar, você pode abaixar o fogo, não precisa fazer com o fogo alto. Então, começou a engrossar, você abaixa o fogo. Aí aqui, então, refoga a cebola, vou colocar a mesma quantidade, 1 xícara mais ou menos de alho poró, você corta o talinho de alho poró, mais ou menos Adoro alho poró. 1 xícara, e combina muito com frango ou com o peru. Então aqui, na sequência, a manteiga, o azeite, a cebola, o alho poró, agora eu vou colocar 3 xícaras de chá de peru. Ah, Edu, eu tenho aqui em casa pernil, posso fazer um fricassê de pernil? Pode. Tender. Tender, pode fazer. Chester. Sobrou, abre a geladeira, você está em dúvida? Vai lá, abre a geladeira, vai na sua casa, abre a geladeira, tem o peru aqui, deixa eu ver aqui. Isso. Essa aqui não tem nada, tá cheio de iogurte aqui. Mas assim, sobrou peru, pega o peru, sobrou tender, pega o tender. Tudo que dá pra desfiar, pode colocar. Fica gostoso, viu? Fica bom, não é que eu tô falando assim, tô falando por falar, não. Não, fica a bom gente com acredita todos os mesmo. ingredientes. E o milho combina com todos, na É verdade, verdade, né? é verdade.
Então aqui a gente refoga, o frango já está cozido ou, na verdade, aqui o peru já está cozido, você desfia bem ele. Aí eu vou colocar uma xícara de chá de tomate, então uma xícara de chá de tomate. Vá sempre olhando do lado para não empelotar o creminho que a gente está utilizando. Está fazendo aqui do lado. Então a gente colocou o alho poró, o peito de peru, primeiro a manteiga e também um pouquinho de azeite. Aí aqui no final eu vou colocar um pouquinho de salsinha. Então no final um pouquinho de salsinha. E, por exemplo, aqui a gente colocou o peru, já está cozido, já está desfiado. Então é o tempo de ficar aqui e está pronto. Caiu um pedacinho aqui, deixa eu tirar, pronto. Eu não vou desperdiçar não. Tá bom? Muito bom. Tá gostoso. Aí Deixa a gente com vontade. Faz isso mesmo. a gente faz o seguinte, aqui um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Se achar que precisa um pouquinho mais líquido, você coloca um pouquinho de azeite no final. Pode desligar, daí se você achar pode colocar um pouquinho de azeite no final. Eu gosto. Aqui, quando ele engrossar e já estiver nesse ponto, você pode colocar mais ou menos uma xícara das de chá de creme de leite. Pode ser o creme de leite homogeneizado, mas Tá. um pouquinho foi. Uma xícara. E daí a gente mistura bem e pode desligar o fogo. Você não precisa deixar aqui ligado, tá? Então, mistura o creme de leite e tá pronto aqui. Aí a gente faz o seguinte, a montagem, quer aprender a fazer a montagem? Quero, vamos lá. Aqui que eu digo que é um pouquinho Vamos lá, diferente do tradicional. Vem aqui para vocês aprenderem, ó. Aqui eu coloco. Pode ser torradinha de pão, pode Tá. ser, por exemplo, pão italiano, o pão que você tem aí na sua casa. O que você fez? Você passou uma manteiguinha assim na frigideira? Você O que pode fez? passar uma manteiguinha e colocar na tostadeira, você pode legal. colocar no forno. Você não tem forno, não tem a tostadeira, não faz mal, faz numa frigideira Boa. mesmo. Uma tá? chapinha assim. Faz do Boa. jeito que você tiver a condição de fazer, o jeito que você tiver aí na sua casa. Daí, a gente, só para acertar aqui, ó, coloca aqui o pão. Aí a gente pega, cobriu aqui, a gente pega essa panela aqui e a gente coloca por cima. Queimou a mão. Espera só um pouquinho, não. Tá pesado, né? Tá pesado e quente, Tá né? pesado. Eu vou Deixa eu fazer o ajudar. Vem cá, seguinte, segura ó. a panela Peraí. desse lado. Eu Vem cá. seguro a panela e você vira, tá? Vai lá, pega aí. Vai lá. Não, segura a panela. Você puxa só. Celso. Quê? Celso. Não, eu ia te ajudar, cara. Eu ia segurar Me pra você. ajuda, puxa vida. Assim? Só assim? Aí que o rolo de papel caiu aqui. Ninguém viu. Ninguém viu, só É igual a todo casa de mundo. todo mundo. Só, ninguém Não precisa- viu, Vai, só as pode pessoas deixar, em vai lá. 160 países. Tá bom, ó. Celso. É só o telespectador do Hoje em Dia em 160 países que viu. Nossa, Celso. Ah, Deus. vai, fiz Tá bom, direitinho, tá vai, bom. não fala assim. Muito bem, muito Vamos bem. recolher Arrasou. aqui. Esse ano eu aprendi muita coisa aqui com o Edu. Foi bem. Aí a gente faz o seguinte, ó. A gente pega esse daqui, Creminho. pega esse creminho. Celso, Fala, tem Edu. uma bolinha Tá. pra gente tá ali atrás, ó. Isso aqui. É. Põe aqui do lado aqui, por favor. Aí a gente pega. Em casa é assim também, né? É Um vai sempre ajudando, o outro vai e A ajuda. gente não acha, grita pra alguém, pega lá, não sei o que lá. É. E aqui a gente faz o seguinte, ó. A gente pega aqui esse creminho, vai colocando aqui, ó. Tá. Então com ele já... Todos os ingredientes que a gente colocou aqui, praticamente todos estão prontos. Então aqui tem o creme, aí a gente tem embaixo as torradinhas que a gente colocou e colocamos aqui por cima. Tá bonito isso, hein, Edu? Fica bonito e fica gostoso, viu? Você vai ver, é muito simples. E você, na verdade, pode aproveitar aquilo que você tem aí na sua casa. E é legal, porque nessa época a gente acaba fazendo comida pra família e sempre sobra alguma coisa, né? E sempre aí você sobra. cria com você essas não sabe sobras. o que fazer e tal. E outra coisa, você tem um frango, sei lá, você tem um frango só. Mas tem e uma quer galera em fazer casa, um né? prato grande para a família inteira tal. Você pode transformar mesmo um frango simples numa receita bacana, né? Não, às vezes você fica com aquele peru lá, esquenta, né? É. E aí fica seco, você não aguenta É mais verdade. olhar pra cara do peru. Deixa eu pôr pra cá. É, bom, deixa pra lá, né? Vamos lá, Aí aqui, então. queijo Peru de ralado. Natal. Vamos continuar a receita aqui, vamos continuar a receita. Tá bonito o queijinho ralado, né? Queijinho Ô, ralado. beleza. Em cima. Parmesão? Aí a gente coloca queijo parmesão ralado e depois a gente coloca só para gratinar. Então, coloca queijo à Fala vontade. sério. Tá Uma muito coisa que era por exemplo, uma sobra, ou enfim, você consegue transformar. E aquilo que não é sobra, da mesma forma, você quer utilizar... Cris, você perguntou do tender, né? Isso. Eu adoro o tender. Eu Fica muito gostoso. Adoro também. Fazer a mesma receita com tender. Vamos tirar um do forno aqui. Nossa, meu, né? olha a bagunça que tá aqui atrás. Dá uma olhada ali. Coisa Vou pra arrumar. todo lado.
Quem que fez essa Cozinha de bagunça, hein, verdade. Cris? Não sei quem Quem foi. foi, hein? Não tenho ideia. Não consigo imaginar quem seria Olha capaz só de fazer como isso. fica. Quero mostrar aqui pra vocês, ó. Vem aqui ver gratinadinho. Vou colocar aqui em cima. E tá quente! Aqui, ó. Você pode fazer num refratário, pode fazer na forma que a senhora, o senhor tiver em casa, redonda, quadrada, enfim. E é muito, muito gostoso. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha. Você vai cortar aqui pra está. gente, Edu? Vai Vou. servir a gente? O que mais tem no programa? Sei quem?